Oi. Graça e paz a todos. Amém? É com bastante temor e tremor que aqui nós nos encontramos para trazer a palavra de Deus nesse momento tão importante para todos nós. Nós estamos aqui como porta-vozes do Senhor. Eu não quero representar o presbítero Humberto, nem o Humberto, nem o Beto, que a maioria conhece, mas eu quero aqui falar tudo aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Eu quero que você preste bastante atenção nas palavras que serão aqui ministradas, não por este servo, mas pelo Senhor. Nós temos a incumbência, os presbíteros, de estar neste mês de janeiro, falando deste tema, lições de Deus através deles. O pastor iniciou falando de Jesus Cristo. Na sequência, o presbítero Moisés falou sobre José. Na sequência, César falou sobre Adão. Na sequência, eu falei sobre Moisés. Na sequência, agora, estaremos falando sobre Noé. Na quinta-feira, haverá uma outra exposição bíblica sobre lições de Deus através deles. E no domingo, próximo domingo, se encerrará esta série, Lições de Deus através deles, com o presbítero Clécio. E nós sabemos que falar desses homens de Deus, na verdade, parece ser fácil, porque a história é tremendamente conhecida. Nós falamos sobre este aspecto da vida de Noé, e eu gostaria muito de que você abrisse a sua Bíblia agora, em Gênesis, no capítulo 6. Eu vou usar 2 versículos para a base desta nossa palavra, e você vai, por gentileza, deixar sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6. Eu vou ler os versos 8 e 9. Gênesis capítulo 6, os versículos 8 e 9. E vamos fazer esta leitura. Eu quero que você leia comigo. Diz assim a palavra de Deus, todos juntos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Noé andava com Deus. Como eu mencionei, essa história é muito conhecida. Eu acredito que você deve ter, pelo menos, ouvido falar de um filme que leva este título, Noé. Aquele filme, na verdade, é uma aberração. Ele não tem nada da palavra de Deus ali, propriamente dita. Antes desse filme Noé, houve um outro, bem antes, chamado Impacto Profundo. Houve um sistema de destruição do planeta Terra, e conseguiram fazer uma tipo arca do Senhor, e eles vagavam pelas águas, e o nome do filme era Impacto Profundo. Essa história, apesar de ser muito conhecida por todos nós, cristãos, e também os não cristãos, ela traz consigo muitas dúvidas, e alguns com incertezas, de que se essa história de fato era verdadeira, se ela é verdade. Do mesmo jeitinho que as pessoas, algumas delas, elas querem duvidar de Gênesis 1, 2 e 3, as pessoas querem duvidar de Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, já pertinho do capítulo 10, onde narra a história de Noé e o dilúvio e a arca. E é interessante a gente perceber que, mesmo essa história sendo conhecida,
nós muitas vezes passamos despercebidos das lições que essa história pode nos trazer, apesar de ser muito conhecida. Talvez, de repente, eu possa falar algo aqui que você vai dizer, mas eu já sei disso aí, então eu não preciso ouvir novamente. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de todo o bem. E nós precisamos nos debruçar nela. E quando eu estava estudando, quando o pastor anunciou, primeiramente para nós, os presbíteros, vocês vão falar de uma série e cada um vai ficar com, no dia que ele anunciou, era mais ou menos meia-noite, quando ele me falou e falou para os demais, no dia seguinte eu já estava estudando, isso era em dezembro, nossa última reunião do conselho, e eu comecei a estudar para poder entender o que é que a gente pode trazer de lição nessa história. A história de Noé, ela é narrada em meio a uma corrupção generalizada do gênero humano. Se você percebeu, ou se você ainda não percebeu, o título desse capítulo 6, ele começa com a corrupção do gênero humano. A corrupção do gênero humano. E Noé é filho de Lameque. Nos versos anteriores, ou seja, no capítulo 5, fala aqui, verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Nesse capítulo 5, há uma genealogia, e aqui é dito, fulano nasceu, viveu e morreu. Somente quando chega nesse verso, para falar de Noé, o escritor dá a explicação do seu nome. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E o verso 32 do capítulo 5. Era Noé, da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Noé era pai de 3 homens. O texto que a gente leu, no versículo 8, diz: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Mas por que Deus resolveu destruir a terra com um dilúvio? Por que Deus quis fazer assim? Você, de fato, acredita nisso? Você acredita que Deus destruiu a terra com um monte de chuva? É impossível falar de Noé e não falar da arca e do dilúvio, porque esse assunto está totalmente entrelaçado. E nós vamos ver, diante da exposição aqui, que Deus faz tudo de maneira perfeita. Deus é o planejador, Deus é o executor, é Ele que sustenta, é Ele que faz todas as coisas. Nós somos frutos da providência de Deus. Você só está aqui hoje, providência de Deus. Você só teve filhos porque Deus permitiu. Você só tem netos porque Deus permite. Você só faz algo porque Deus permite. Nada do que fazemos está fora da permissão de Deus. E Ele mostra toda a sua grandeza, a sua soberania, mais uma vez, na palavra de Deus, logo no início do livro sagrado. Esse livro, Gênesis, palavras de Augusto Nicodemos, é chamado o livro das origens. Tudo se originou aqui. Todas as coisas, em diversas coisas que a gente tem, inclusive hoje, se originou no Gênesis. E nós precisamos ter e entender que este livro tem total relevância para nós, porque se não tivesse o Gênesis, não existiria absolutamente nada. Tudo veio a partir do nada, porque Deus criou, e Ele criou os seres humanos para a sua glória.
Quando nós lemos o nosso manual de doutrina, qual é o fim principal do homem? E a igreja diz qual é? Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. No entanto, nesse capítulo 6, afirma que o ser humano se tornou de maneira corrupto. E ele não foi corrupto apenas no aspecto de dar e querer mais, no aspecto de receber e dar o golpe na outra pessoa. E o ser humano não foi só corrupto porque era para pagar R$1 e ele pagou 10 e quis mais. Não, o texto fala em Gênesis capítulo 6 que as pessoas se multiplicaram sobremaneira. O ser humano se multiplicou sobremaneira. E tem aqui o relato dessa multiplicação dos seres humanos. Eu não sei dizer, quando chegou o dilúvio, quantas pessoas havia nesta terra. Mas de uma coisa eu sei, Deus destruiu praticamente todos, com exceção de um homem e a sua família. Deus sempre se preocupa com a família. Mas nós entendemos que Ele sempre dá a oportunidade. Aqui no começo do capítulo 6 diz assim, então, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que os filhos dos homens, e aqui entenda-se a descendência de Caim, os filhos dos homens, eles geraram filhas, e elas eram muito bonitas. E o que foi que aconteceu? Os filhos de Deus se engraçaram com elas. De repente, a Bíblia diz aqui, as que mais lhe agradaram. E essa corrupção, e essa mistura da descendência pecaminosa de Caim, com os filhos de Deus, a descendência de Sete, os filhos de Deus, essa mistura fez com que a corrupção se generalizasse. Os homens passaram a não querer mais saber de Deus. Os homens passaram apenas a cultivar e a cultuar os seus prazeres. O seu prazer estava acima de qualquer coisa. Aí eu olho para os dias de hoje e eu pergunto, você está vendo alguma diferença? Você percebe alguma diferença do jeito em que as pessoas estão vivendo hoje? Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu sou dono do meu nariz e do meu destino. Sou eu quem escrevo. Certa vez, uma artista global, ela disse, sabe o quê? E é por isso o meu repúdio, e por isso e muito mais, nesta emissora, ela disse assim, ainda bem pela serpente. Pasmem no que eu estou lhe dizendo. Uma artista bem conhecida. Ainda bem pela serpente, porque ela, a serpente, nos deu a escolha, e hoje eu posso escolher ser quem eu quiser. Esse é o nível, e disso para pior. Quando a Bíblia fala que Deus, está aqui registrado, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Foi a prova. O ser humano é carnal. Eu sou carnal. Você é carnal. E essa é uma realidade que esta igreja, ela não tem medo de dizer. Nós somos pecadores. Nós carecemos todos os dias da graça infinita de Deus, porque se não fosse através dele, nós não teríamos a oportunidade de sermos livres. E se de fato Jesus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Só há liberdade em Cristo Jesus, e aqueles que não estão em Cristo Jesus estão alicerçados no pecado e estão caminhando a passos
passos largos para destruição. E houve um dia em que Deus disse: eu destruirei essa terra, porque o ser humano é carnal, é corrupto e não quer saber de mim. Lá na classe de catecúmenos a gente fala de vez em quando sobre o juízo de Deus. Pois é, esse tema na classe de catecúmenos, o juízo de Deus. O juízo de Deus vai acontecer. Nós estamos aqui como porta-vozes do Senhor, porque um dia Jesus vai voltar e Ele vai consumir a sua obra. Se Ele um dia vai voltar, e está narrado na Escritura, lá em Mateus, lá em 2 Pedro, que os elementos se cairão, desfalecerão, haverá muito estrondo, as pessoas irão querer morrer e não irão conseguir. Por quê? Porque o dia do juízo vai chegar. No entanto, eu gostaria de dizer que o juízo já foi executado uma vez, está aqui narrado. O juízo já foi executado uma outra vez, lá em Sodoma e Gomorra. Não sobrou ninguém, a não ser um servo do Senhor com a sua família, e uma mulher que, com vontade de olhar para trás, ela olhou, e o que foi que aconteceu com ela? Ela se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela achou interessante olhar para o que tinha deixado para trás. E a palavra diz que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Nós precisamos caminhar, nós precisamos seguir. E o texto aqui fala que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. E isso aqui é maravilhoso. Foi por isso que eu escolhi esse versículo. Veja, o tema é lições de Deus através de Noé. A história dele está narrada de Gênesis 6 até Gênesis 9. Eu poderia escolher qualquer versículo. Eu escolhi esse, pela graça de Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Sabe o que é que esse texto está querendo dizer para mim e para você? Que em meio àquela geração inteira corrupta, pervertida, desafeiçoados, que não queriam saber de pai e de mãe, apenas casavam, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Em meio a uma geração inteira, havia uma pessoa que era servo de Deus. E por causa dessa uma pessoa, o Senhor preservou. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é um Deus grandioso. Esse é um Deus que a gente precisa louvar e adorá-lo com prazer, com sinceridade, porque com uma única pessoa, um justo, ele preservou a sua vida. E por que ele preserva a sua vida? Porque Noé achou graça diante do Senhor. O Senhor era o seu refúgio, o Senhor era a sua fortaleza, o Senhor era tudo o que ele precisava. E às vezes a gente diz assim: mas é difícil, a tentação é forte. Na faculdade, até os banheiros já mudaram, todo mundo pode entrar em tudo que é lugar. Nas escolas, nos trabalhos, as pessoas só falam de uma coisa e de outra. As pessoas não se preocupam com Deus. E aí você diz: é difícil ser crente. Deixa eu te dizer, Noé era crente e só era ele. Pense numa dificuldade. Noé sozinho achou graça diante do Senhor. É por isso que a Bíblia narra essa história, para que eu e você entenda que muitas vezes a gente diz assim: mas é difícil. É difícil procurar a gente ser santo, porque é muita tentação. De fato, na época de Noé não tinha WhatsApp. É fato. Na época de Noé não tinha TV, não tinha futebol, mas tinha perversão. Mas tinha maldade. E quando Noé acha graça diante do Senhor, o narrador faz questão de colocar isso para nós. Você pode resistir ao diabo. Você pode resistir às tentações. Você tem todo o controle da sua vida até certo ponto, porque quem controla tudo é o Senhor. Mas a sua TV, ela tem um controle remoto. E você pode desligar. O seu celular,
ele tem um botão de desligar. E você pode controlar. O Instagram lá, quando você vai passando, o dedinho vai rolando. Tem até uma pessoa que disse assim, pare de enrolar a tela. Isso não vai ter fim nunca. E você vai passando, e você vai passando. A mesma coisa é essas redes sociais, ela só veio para complicar a vida da gente, para ser um entretenimento que nos tira o foco do Senhor. E o nosso foco, a nossa vida, nós que somos cristãos, nós precisamos estar dedicados ao Senhor o tempo todo. A nossa vida é uma vida de dedicação a Deus, é para ser assim. E Noé acha graça diante do Senhor, e Noé é um exemplo, o maior deles, um dos maiores. Eu não vou desmerecer os outros. Um dos maiores exemplos de obediência que há na Bíblia é em Noé. Ele é um exemplo de obediência. E aqui a gente vai ver. Diz aqui, o verso 14. Deus anuncia o dilúvio. A terra, verso 11 primeiro. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Cheia de violência e corrompida. E Deus tomou a decisão. Ele é soberano. Há quem possa dizer assim, mas eu não concordo. Pode ficar com a sua discordância. Deus é soberano, Ele faz o que quer. Ele tomou a decisão e viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, verso 13, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí vem o verso 14. E eu peço que você preste atenção nesse versículo, verso 14, diz assim, faze o quê? De quê? Vamos ler? Nela. Faze uma arca. A arca não foi feita para navegar, a arca foi feita para flutuar. E nesse caminho de flutuação, vamos assim dizer, o que é que Deus faz? Ele diz assim, faze uma arca de tábuas de cipreste. Você sabe o que é essa árvore? Cipreste? Você já ouviu falar? Cipreste. Esta árvore, ela pode viver até 1000 anos. 1000 anos. E Deus manda fazer uma arca de tábuas de cipreste. Será que Ele sabe das coisas? E Deus, ele diz assim, nela farás compartimentos e a calafetarás. Você sabe o que é isso? Calafetarás. Calafetar é um tipo de vedação que Deus mandou Noé fazer. Você vai pegar umas tábuas de cipreste, uma madeira extremamente rígida, ela suporta temperaturas extremas. E também é uma madeira que suporta temperaturas muito secas, cipreste. E aí ele manda calafetar a arca com essa madeira. Ele faça para que não haja passagem de líquido. E aí ele dá uma outra ordem, ele faz com betume, por dentro e por fora. E sabe o que é betume? Betume é um mineral encontrado na natureza. E pode até ser feito artificialmente. Ele serve para impermeabilizar. Será que Deus sabe das coisas? Aí você olha o verso 14 e diz assim, nossa, Ele mandou fazer disso aí. Mas essa é a explicação. Deus sabe todas as coisas. Imagina, se Deus sabe todas as coisas, porque Ele sabia o que iria fazer, imagina o que Ele não pode fazer com você, ser humano, que acha que as coisas estão sempre dando errado, e que a sua vida não tem valor, não tem importância. Saiba, você foi feito à imagem de Deus. Você foi feito à imagem de Deus. E a sua vida, Jesus deu a sua vida na cruz por você.
E se eu não estiver preparado, sabe o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou naufragar nas águas do dilúvio, mais uma vez. Eu vou naufragar nessas águas que destruiu toda a terra. Se eu continuar vivendo a minha vida simplesmente de maneira comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. 4 distrações é citado. Então, quando Deus faz essa ordem para Noé, ele diz assim, faça, e Noé é obediente. Um dos maiores exemplos de obediência que eu posso encontrar na palavra de Deus é esse, Noé. Perceba que quinta-feira eu falei sobre Moisés. Quando Deus chamou Moisés, apareceu numa sarça ardente, Deus, ele disse a Moisés algumas coisas, Moisés disse, Senhor. E começou a dar desculpas. Neste episódio aqui, Noé não fala absolutamente nada. Ele simplesmente obedece. Ele crê. E o que é mais importante saber também é que Noé iria ser o porta-voz da justiça, segundo diz o apóstolo Pedro lá na sua 2ª carta, diz que Noé foi o porta-voz de justiça, porque ele pregava o arrependimento. Ele pregava o arrependimento, e Deus dá um tempo para ele. Ele diz assim, você vai construir uma arca, e você vai anunciar que vai chover. Como é importante a gente saber que vai chover. Esses dias passamos vários momentos chovendo. Naquela época não tinha chovido ainda. E chega um homem e diz assim, vai chover. Você acreditaria nele? Hoje os cristãos dizem, Jesus vai voltar. Veja a semelhança. Jesus vai voltar. E eu às vezes nem me alegro, nem me animo, eu não faço nenhum semblante de sorriso. Jesus vai voltar e Ele vai resgatar a sua igreja, Ele vai nos resgatar. E eu não sinto absolutamente nada com isso. O que é que precisa ser feito por Deus para que você sinta no coração de que Jesus vai voltar, de que Ele é o resgatador do seu povo, que Ele é o libertador dos seus pecados, e por causa dEle, tudo que foi feito, Ele tem sempre um plano. Foi assim na vida de Adão, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de José, é assim na vida de Abraão. Deus sempre tem um plano, e Deus anuncia para Noé, vai haver um dilúvio, você vai anunciar, e você vai passar 120 anos, porque este é o tempo. Alguém até diz assim, 120 anos é o máximo que as pessoas podem viver. No entanto, no contexto aqui não está falando isso. No contexto está dizendo que Noé teria 120 anos para anunciar a palavra, e a geração não quis ouvir. Aí alguém pode dizer, mas Deus é injusto. Certa vez eu vi quando alguém disse assim, as pessoas, os descrentes, eles não querem acreditar em Deus, mas no Deus do Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento, Ele é justo. Eu disse, mas Ele é o mesmo Deus. Ele dá 120 anos para as pessoas se arrependerem, e as pessoas ainda acham pouco. E Noé passou 120 anos anunciando a justiça e anunciando, arrependam-se. Quando João Batista veio, precursor de Jesus Cristo, a mensagem de João Batista era, arrependam-se. Hoje a mensagem é esta, arrependam-se dos seus pecados. Só há Jesus a salvação, só há em Jesus a salvação. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não acredito nisso. Está certo, você pode até não acreditar, mas esta é a verdade da Escritura Sagrada, do início ao fim. Ela só fala de Jesus. E aí, o verso 16 diz assim, o Senhor falando ainda para Noé, farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. Farás a porta da arca, colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Deus está dizendo, você vai fazer uma arca, vai haver só uma porta. E aqui eu não tenho como não
pensar e lembrar quando Jesus disse lá em João capítulo 10, eu sou a porta. Não é por acaso que Jesus disse, eu sou a porta da salvação só está em Jesus. Não existe outro caminho, e só foi feita uma porta nessa arca, para que todos aqueles animais e a família de Noé entrassem só por aquela porta. E Jesus disse, eu sou a porta, apenas aqueles que entrarem por mim é que conseguirão ser salvos da ira. E a ira de Deus, ela é real, ela já aconteceu, e ela vai acontecer novamente. Apenas aqueles que estão em Jesus serão salvos. Então, perceba lá no verso 18, Deus fala novamente, e aqui nós percebemos que é só Deus agindo, é só Deus falando, é só o Senhor falando. O verso 18 ele diz, contigo porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que por causa de um homem, a família dele inteira foi salva. E a sociedade hoje quer destruir a imagem do homem, quer destruir a imagem masculina. Sabe por quê? Porque ele sabe, o inimigo sabe, se ele destrói a imagem masculina, ele está destruindo o representante federal da humanidade, que era Adão. E ele está fazendo tudo para destruir essa imagem. E ele tem atacado até as crianças, dizendo que as crianças já podem tomar sua decisão. E é mentira do diabo, é mentira. Meus queridos, no verso 20, já no finzinho, diz assim, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. 2 de cada espécie virão a ti. Sabe o que o texto está dizendo? Que os animais, Noé não foi atrás dos animais não, dizendo assim, ô cachorrinho, como é o nome do cachorro? É fulaninho, vem. Ô elefantezinho, ô girafazinha, vem. O que a Bíblia está dizendo é que Deus deu a ordem para os animais e eles foram até Noé. Sabe o que é isso? É o poder de Deus, que às vezes você não acredita, você limita Deus. Com a nossa incredulidade nós limitamos o poder extraordinário do Senhor. E muitas vezes o que nós precisamos é ser chacoalhados por essa graça. Tinha um colega meu no trabalho que ele, uma boa, não fazia nada. Aí eu fazia, fulano, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu chegava, ele estava sentado na sala, vamos trabalhar. Era o gerente, viu? Fulano, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, meu irmão. E ele só trabalhava quando eu dizia, chegou o supervisor. Meu irmão, ele dava um salto solto da cadeira e começava a trabalhar e começava a suar. Aí eu dizia para ele, por que você só está fazendo isso agora? Faça o seu trabalho em todo o tempo. Nós precisamos entender que quando Deus fala aos nossos corações, nós precisamos dar respostas. Ano após ano, nós estamos aqui, escutando a palavra de Deus. E o que é que mudou na tua vida, na minha vida? Eu já estou aqui, eu cheguei aqui no dia 22 de novembro de 2012. Às 10 horas e 59 minutos, no voo da Avianca. Eu lembro de tudo. De lá para cá, já foram muitos sermões, muitos estudos, muitas palavras, muitos cultos, algumas vigílias. E será que nesses anos nada tinha mudado em mim? Será que a minha vida inteira nada vai mudar? O que o Senhor está te convidando é para que haja mudança na tua vida, de direção. Se você falava mal do outro, passe a não falar mais. Faça o que Deus quer. Noé era um homem obediente a Deus, ele não questionava. Tem gente que questiona tudo.
Tem gente que a pessoa pode... Sabe, uma vez, uma pessoa foi entregar uma rosa para uma outra pessoa. Um homem, evidentemente, foi entregar uma rosa para uma mulher. Ele queria demonstrar o seu carinho por ela. Quando ele foi entregar a rosa, antes de pegar a rosa, a mulher olhou se tinha espinhos, para depois pegar. Às vezes, nós temos esse tipo de comportamento. Nós desconfiamos de tudo, não acreditamos em tudo. E eu peço para que você hoje realmente não acredite em tudo, mas eu peço que você acredite na palavra de Deus. Ela é a verdade. Só ela pode te libertar. Só Jesus pode te libertar. Hoje tem uma tal de inteligência artificial. Até mesmo para você acreditar no que alguém está falando, você precisa olhar bem agora nos lábios e fazer leitura labial, porque às vezes não é o que está ali. E em quem você vai acreditar agora? Vai chegar um momento em que tudo que vai ser dito, você não vai poder acreditar mais. Mas eu quero te dizer, acredite na palavra de Deus. Aqui está o relato da maior inteligência de todas. A inteligência que mandou Noé fazer uma arca e que não iria entrar água na arca. Jamais. Porque quem mandou fazer, e Noé foi obediente e fez do jeito que o Senhor mandou. Então, a primeira lição é: Noé era obediente total a Deus. Obediência total. Às vezes, nós não queremos obedecer nossos pais. Não é, meninada? A gente não quer obedecer. Às vezes é alguma ordem que você olha assim, não vou obedecer não. E você começa a ser desobediente. E devagarzinho você começa a ser desobediente e a desobediência vai aumentando. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. O pastor, ele está nas suas merecidas férias, mas ele domingo após domingo está trazendo reflexões, palavras às vezes fortes demais, mas quem só ouve e entende e sai daqui agraciado são os filhos de Deus. Nós precisamos aprender a colocar o que está sendo dito como instrução e que eu possa colocar isso em prática para a glória do Senhor. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que Noé, ele foi um exemplo de fé. Se não fosse assim, o escritor aos Hebreus não colocaria lá no capítulo 11. Pela fé, Noé creu na providência de Deus. E o verso 22 desse capítulo 6 aqui diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele foi extremamente obediente. Extremamente obediente. Perceba que o tempo vai passando e você vai querendo mais coisas só para si. E você vai olhando só para si. O convite de Deus é para que você seja obediente a Ele. Porque você sendo obediente a Ele, certamente as demais coisas de entendimento você terá. E o que eu preciso dizer para você é: seja obediente. Obediência não significa que você vai ser o bobão, não. Quando você chegar, meninada, na escola, que todos nós aqui, né, já tivemos a idade de vocês, e vocês, e os meninos, quando largar, disser assim, vamos para ali? Aí eu digo, não, eu vou para casa. Porque meu pai e minha mãe estão me esperando. E se eles disserem, mas você é besta, não se preocupe. Não se preocupe. Mas você está indo para a igreja num domingo, podendo aproveitar o domingo inteiro. Você está indo para a igreja. Não se preocupe. O que mais importa é você ser obediente a Deus. Obediência, meus queridos, é um assunto que está em
toda a palavra. E nós precisamos entender, Noé era também um exemplo de fé. Se a pessoa está dizendo, chega alguém para você e vai dizer assim, ó, um colega meu chegou de São Paulo, aqui no trabalho, e ele disse assim, Humberto, as pessoas lá em São Paulo não acreditam que Petrolina é assim como eu estou vendo aqui. Eu disse, é mesmo, fulano? E como é que eles falam lá? Eles dizem assim, ó, eles acham que aqui não tem água, eles acham que aqui não tem progresso, eles acham que aqui as pessoas estão passando dificuldades financeiras. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele mostra essas coisas para nós, para que a gente possa entender o quanto Ele é generoso. Quem pode dizer assim, no sertão tem essa abundância? Tem essa abundância. Para vocês que não sabem, lá onde eu morava, dia sim, dia não faltava água. E ainda é assim. Lá era assim. Eu estou aqui há 12 anos, 13, nunca faltou água lá em casa. E é sertão. Não é bênção de Deus? É bênção de Deus. E às vezes a gente não sabe agradecer, e às vezes a gente não sabe ter essa confiança de que o Senhor está provendo, mesmo nessa dificuldade de ser quente, mas o Senhor abençoa de outras maneiras, e nós estamos aqui numa terra frutífera, cheia de bênçãos para nós, cheia de coisas boas, e nós precisamos aproveitar, mas nós precisamos aproveitar sendo obediente a Deus, nós precisamos aproveitar tendo fé. Pela fé Noé creu, ele foi o pregador, 120 anos, anunciando, vai chover, e o pastor até já usou essa fala aqui, disse assim, imagine um velho de 500 e poucos anos dizendo que vai chover, quando nunca choveu. Pois é isso que nós somos convidados, a crer sem ver. Isso é fé. Tem gente que só acredita quando toca. Aquele que acreditou em Jesus só quando toca. Eu só acredito se eu ver e se eu tocar. E Jesus, quando aparece, ele vai logo para quem? Para ele, Tomé. Ah, é você que só acredita se tocar? Toca. Nós precisamos ter fé. É dar um passo de fé, sabendo que o Senhor está conosco. Parece a mesma coisa, mas nós precisamos relembrar, porque nós esquecemos constantemente de que o Senhor é que provê as nossas vidas. E tem algo mais, Noé não precisou testar a Deus antes de entrar em ação. Sabe o que isso aqui quer dizer? Noé não precisou testar a Deus antes de entrar em ação. Deus disse, faça uma arca. Noé foi fazer, e ponto final. Ele não precisou dizer assim, mas e se eu fizer assim? E se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Ele não titubeou, ele foi fazer. É um exemplo clássico de obediência. Ele obedeceu ao que Deus ordenou. Essa é a palavra mais forte desta noite, obediência. Noé não precisou testar a Deus antes de entrar em ação. Às vezes nós só entramos em ação quando diz assim, pode ir. Eu tenho certeza que vai dar certo. Aí você vai e arrisca. Mas tenha fé, faça algo, colocando Deus em primeiro lugar, mas com fé, e depois você vai. Porque todos os nossos planos têm que ser de acordo com os planos de Deus e não com os nossos. Diz a palavra no verso 9 que Noé era um homem justo e íntegro. Justo perante Deus, íntegro perante o próximo. Perceba essa diferença, tá? Noé era justo e íntegro. Ele não negociava. E eu quero te dizer nesta noite, Deus
é um Deus inabalável. Aqueles que confiam em Deus podem ter certeza que Deus, Ele é imutável. A confiança de Noé em Deus era tão intensa, porque ele acreditava que Deus não mudaria. Quando dissesse assim, alguém chegou e disse, não, eu me arrependi. Deus já tinha anunciado. Quando Deus fechou a porta, porque a porta da arca não foi fechada por Noé. Certa vez alguém disse assim, se fosse Noé que tivesse fechado a porta, alguém batesse lá com as forças dos seus braços, chegasse na arca e tocasse, abre. Talvez Noé com compaixão tivesse aberto. Foi Deus que fechou a porta. E Jesus é a porta. Ele é a porta. Você só vai entrar na salvação por essa porta. Noé era um homem justo e íntegro. E aqui, justo no meio de pessoas ímpias. Como isso é possível? Se o seu foco não fosse em Deus. Como isso é possível? Manter-se justo se o foco não for em Deus. Como é possível manter-se íntegro quando as pessoas não são íntegras? Integridade. Ser íntegro é para com o próximo. Sabe? É você fazer um negócio com alguém. E esse negócio, mesmo que se der um tracinho errado, você continuará íntegro. É alguém lhe fazer uma proposta indecente para você ter um lucro indevido, ter um lucro que seja ilícito, e você dizer, eu não vou fazer. Isso é integridade. E Noé foi encontrado assim, no meio de pessoas que não eram assim. Logo, é possível você também ser justo e íntegro. E uma coisa eu gostaria de deixar também para nós. Deus sempre salva os seus. Amém? Deus sempre salva os eleitos. Noé fez aquela arca para salvar os seus. Noé fez aquela arca a mando de Deus, porque Deus queria salvar os seus. Deus sempre salva os seus. É nessa confiança que eu creio. É nessa confiança que muitas vezes a minha alma descansa. Saber que Deus, Ele vai executar o seu plano perfeito e não vai haver nele mudança, porque tudo que Ele disse que ia fazer, Ele está cumprindo rigorosamente. E se Noé era um eleito de Deus, só ele foi salvo e por conta dele toda a sua família. Então, um homem justo e íntegro pode ser encontrado hoje. Uma mulher justa e íntegra pode ser encontrada hoje. Sabe como? Se ela obedece ao Senhor, se essa pessoa obedece a Deus, se essa pessoa tem fé em Deus, sabendo que tudo nessa vida é pela fé, tudo nessa vida é pela graça. Deus deu 120 anos para aquelas pessoas e eles não se importaram com a palavra do Evangelho do Senhor. Eles não se importaram com a mensagem. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo do que com a palavra de Deus. E enquanto Noé anunciava, Noé trabalhava na construção da arca. E era um trabalho ininterrupto. Às vezes a gente vem no domingo de manhã e já não vem de noite. Às vezes a gente vem de noite, mas não vem de manhã. Às vezes a gente tem uma programação no sábado, já falta o domingo. Às vezes a gente está livre na quinta-feira, a gente não quer saber da palavra de Deus, a gente não quer saber de congregar. Noé trabalhou 120 anos ininterruptamente. Sabe para quê? Para ser encontrado justo e íntegro. E às vezes por qualquer motivo basta uma única nuvem. Eu não vou não, vai chover. Aí quando faz sol, eu não vou não, está fazendo sol. Quando nós iremos tomar uma atitude, uma ação de sermos crentes iguais a Noé, de sermos crentes iguais a ele, aquele homem justo e íntegro, que não negociou a sua fé em meio a uma geração pervertida e perdida. A geração estava perdida. Eu conheço muitos
que só se preocupam em estar na igreja domingo à noite. Eu conheço muitos. Quando eu entrei no exército, 17 anos de idade, a gente começou a se conhecer lá, os jovens. Muitos eram crentes, que eu perguntei. Muitos eram crentes. Quando chegou no final de um ano, que eu só passei 1 ano e 17 dias, quando chegou no final de 1 ano, sabe quantos crentes tinham? Só Humberto. Todos os outros tinham se desviado pelos prazeres do mundo, pela prostituição. A gente saía fardado, as menininhas olhavam, cabelinho bem cortadinho, bonitinho, fardado, exército brasileiro. Que tolice. O que mais era importante era saber como eu iria continuar. Noé foi íntegro e justo, mesmo em meio a uma geração caída. E esse é o convite que eu faço para você nesta noite. Seja justo e íntegro. Não ceda às tentações. Diz a palavra: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir. Às vezes pode estar meio desesperador, alguma coisa dando errado, contas para pagar, juros aumentando, inflação alta, custo de vida elevado. Mas saiba, nada foge do controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós podemos ser íntegros nesta geração também e fazer a diferença, assim como Noé fez. Noé fez a diferença. Vamos fazer a diferença. Vamos ser diferentes esse ano 2025. Está só no começo. Não faça planos e no dia seguinte já deixe-os de lado, não. Faça planos de você procurar mais o Senhor, de você estar mais debruçado nele, e não apenas de ouvir falar, mas de ação, como Noé foi, um homem de ação, um homem de atitude que foi e fez. E chegaram os animais e Noé colocou lá dentro da arca, tudo bonitinho, tudo certinho, e Deus anunciou o dilúvio. E quando está para acontecer o dilúvio, está registrado no capítulo 7, antes de Noé e a sua família entrar na arca, Deus ainda deu 7 dias a mais. Ou seja, é graça, mais graça do Senhor. Eles foram avisados, todos foram avisados, e Deus deu mais 7 dias. E essa relação dos 7 dias é como se fosse assim: durante 7 dias Noé conduziu os animais nos compartimentos, e no 7º dia Noé entrou na arca, e Deus fechou a porta. E aí eu me lembro daquele texto que tem lá, Jesus falando de Noé, e diz naquela época, em Mateus 22, e em Lucas 17, capítulo 17, verso 26 e 27, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. As pessoas foram avisadas. Tem muita gente que precisa ouvir do Evangelho de Cristo. E Deus, nesta geração, nesta cidade, onde você trabalha, Ele quer usar você, para que você possa anunciar esse Evangelho, e dizer, não chegue dizendo, olha, se você não aceitar, você vai para o inferno. Não começa a evangelizar assim não. Você começa a falar de outro jeito, tem outro jeito para falar. Mas você precisa falar desse Evangelho, você precisa falar do Senhor, você precisa falar dEle. E quando, veja, capítulo 7, verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Gênesis 7, verso 6. O verso 1 diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca.
E Noé entrou. Mais na frente, no capítulo 8, no verso 15, Deus diz assim, então disse Deus a Noé, verso 16, sai da arca. E Noé sai. É a obediência total. Entra, ele entra. Faz, ele faz. Sai, ele sai. Isso é obediência. Esse é o exemplo maior de obediência que Noé tem trazido para nós. E Noé fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. E a arca começou a flutuar. Como eu falei, ela não foi feita para navegar. Ela foi feita para flutuar apenas. E passaram-se ali 1 ano e 10 dias. Mas quantos dias durou a chuva? Deixa eu perguntar de novo. Quantos dias durou a chuva? E 40 dias e 40 noites. Está registrado. Diz a palavra de Deus que quando parou de chover, as águas continuavam a subir. Como isso é possível? E aí eu me lembro lá de Gênesis no capítulo 1, verso 6, que Deus faz separação entre as águas de sobre o firmamento e abaixo do firmamento. E aqui, no dilúvio, abre-se as comportas dos céus, acima do firmamento, água, chuva. Segundo o professor Adalto Lourenço, que já se foi, está com o Senhor, ele disse, foi água de cima e água de baixo. E depois que parou de chover, a terra continuava a ser inundada, até o pico mais alto. Toda a história você já conhece. E as águas que são do mar, elas começaram a se juntar com as que caíram e encheu a terra, até que não ficou mais nenhum ser vivente. E durante mais de 150 dias a água continuava a subir. E só os que estavam salvos eram aqueles que estavam dentro da arca, aqueles que entraram pela única porta, a porta chamada Jesus. Eu sou a porta. Aqueles únicos que se livraram da destruição, aqueles únicos que se livraram da ira de Deus, estavam dentro da arca, e a arca representa também Jesus Cristo, porque Ele é a nossa segurança. Jesus Cristo é representado na arca. Quando tudo fora parecia destruído, quando tudo fora parecia que havia total destruição, Jesus é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. Só nele nós estaremos livres da destruição. Jesus é a nossa arca. Aí há quem diga assim, como pregar Jesus no Velho Testamento? Está aqui, Jesus é a nossa arca. Só aqueles que estão nele se livrarão da justiça e da ira de Deus que vai acontecer. Só em Jesus. Não duvide de que essa ira vai acontecer novamente. Ela acontecerá, está registrado. E quando começar a acontecer tudo que está acontecendo, lembre-se, a palavra diz, isto é só o princípio das dores. Muitas coisas irão acontecer. A perseguição será tão intensa que até mesmo os escolhidos poderiam se perder. Mas a palavra diz, por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Apenas aqueles que estiverem em Jesus é que estarão salvos. Ele é a nossa arca. Só nele. Não há outro caminho. Não tem caminho de atalho. Não tem caminho por outra religião que não seja Cristo e este crucificado. Paulo, quando foi pregar, disse, eu só vim pregar Cristo e esse crucificado. A nossa pregação é simples, é Cristo. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, pregue Jesus e você estará pregando tudo para as pessoas. Cristo é tudo. Ele está presente em toda a palavra de Deus. Ele está aqui relatado, ainda que implicitamente, mas como aqueles que estavam diante da destruição estavam seguros na arca. Agora eu queria que você pensasse comigo, porque é sempre interessante fazer perguntas ao texto. Como é possível passar 1 ano e 10 dias preso dentro de uma arca?
com todos aqueles animais. Animais puros, está aqui, capítulo 6 ao 9. E animais impuros. Os animais puros, Deus permitiu que entrasse, os impuros também. É tanto que Noé, quando está começando a baixar a água, ele solta um corvo, um animal impuro, para ver se tinha alguma coisa para eles comerem. Um animal impuro. Não é aleatório que está registrado. E depois ele solta uma pomba, para ver se tem alguma árvore. E veja que o Senhor sempre provê a renovação. Deus destruiu o mundo pela palavra do seu poder. Deus renovou o mundo pela palavra do seu poder. Deus, ele renova. E ele renovou o mundo pela palavra do seu poder. O Senhor, quando fechou a porta, alguém podia dizer, está acabado. Tem uma imagem na internet, eu terminei esquecendo de passar para projetar aí. Eu imagino que quando começou a chover, alguém pode ter dito assim, é só uma chuva, vai passar. Aí choveu o segundo dia, o terceiro, vai passar. Não tem como ser tanta chuva. E choveu 40 dias e 40 noites. E eles não se aperceberam que era o juízo de Deus. Meus queridos, chega um momento que as águas baixam. Noé faz tudo aquilo que você já sabe. Liberou um corvo uma vez, duas vezes. Depois ele libera a pomba uma vez, duas vezes. Na terceira vez a pomba voltou, sim ou não? Não. A terceira vez a pomba não voltou. Era o sinal de que já havia alguma folhinha. E ainda assim Noé continuava dentro da arca. Vagando, estava vagando. Vagando naquela destruição. Mas estava seguro em Deus. Seguro debaixo da vontade de Deus. Essa é a nossa segurança. Jesus. E depois que as águas secam e a pomba não retorna, Noé ainda passa um período, diz a palavra. E no capítulo 8, no verso 20, no verso 16, diz assim, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, assim aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram à arca todos os animais. E na terra renovada, verso 20, sabe o que foi que aconteceu? A primeira coisa, na nova terra, o que é que Noé faz? Projeta aí, por favor, verso 20. Depois de tudo renovado, a primeira coisa que Noé faz é olhar para si e dizer, nossa, o que é que eu fiz? Veja aí o que foi que eu fiz. Não, a primeira coisa, no mundo novo, o que é que diz a palavra? Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. A primeira ação no mundo renovado, um culto a Deus. Glória seja dadas ao Senhor. Sabe o que é isso? Isso é um homem de fé. Isso é um homem que creu na palavra. Ele não esperou, nem titubeou. Ele simplesmente acreditou. Ele acreditou em Deus. Ele acreditou na palavra do Senhor. Apesar de toda a destruição, a primeira coisa que Noé faz é um culto ao Senhor na nova terra. Será que isso tem alguma lembrança para nós? Que nós precisamos estar na casa do Senhor, estar na sua presença, constantemente. A primeira ação na nova terra, um culto ao Senhor. Sabe, meus queridos, quando a destruição chegar, que
que você seja encontrado temente a Deus, servindo a Ele, porque só assim você estará livre da ira vindoura. E eu me lembro da seguinte passagem: a última praga, o anjo do Senhor passando. O anjo do Senhor passando. Todos os primogênitos morrendo. Houve choro naquela terra, como nunca houve e nunca haverá. Mas nas casas que tinham aspergido nas suas umbrais o sangue do Cordeiro, nada aconteceu. Sabe por quê? Apontava para Jesus, mais uma vez. Quando o anjo do Senhor passar nesta geração corrupta, confusa, que não sabe o que quer, o que a gente mais vê, nossa, se existia corrupção naquela época, aí tem gente que diz assim, hoje está pior do que a época de Noé. Depende. Às vezes a gente vai falar do Senhor, tem gente que até para ouvir. Na época de Noé não foi assim. Ninguém queria saber do Evangelho. Quando a ira do Senhor vier sobre essa geração, nós precisamos ser encontrados justos e íntegros, tementes a Deus, obedientes a Deus e com fé em Deus. Se assim não for, nós estaremos destruídos. Tem uma música que diz assim: Deus nos mostrará um caminho por onde não parece haver um, pois Ele opera de maneiras que não podemos ver. Deus nos mostrará um caminho por onde não parece haver um. Parece que está difícil. Deus nos mostrará um caminho, mas não tem caminho. Ele abrirá o caminho. Ele abrirá o caminho. Não, mas eu estou fraco. Ele vai te fazer forte. Não, mas eu preciso de mais coisas. Deus só vai nos dar aquilo que nós necessitamos. A música de Projeto Sola, Salmo 23. Eu não preciso daquilo que eu não tenho. Se eu não tenho, eu não preciso. A ansiedade dessa geração é porque eles querem o que os outros têm. Nós precisamos estar contentes no Senhor, para sermos encontrados justos e íntegros. A nossa confiança precisa estar no Senhor, e não nas coisas que os outros têm. Se Deus está concedendo coisas aos outros, amém, eles serão julgados pelo que têm. Mas não fique ansioso pelas coisas dos outros. Deposite a sua confiança em Deus. Deposite a sua confiança em Jesus. E aqui eu vou encerrar. Apesar da destruição do lado de fora, Noé estava salvo dentro da arca. E certa vez alguém disse: é melhor dentro da arca, com todo aquele fedor, do que fora, na destruição. Podem dizer o que for de nós, vocês são bestas. Vocês estão perdendo sua vida. Vocês devem aproveitar a sua vida. Pode dizer o que for, mas eu tenho a plena convicção de que o melhor é estar com Jesus. Sabe, certa vez eu postei no grupo da UPH um vídeo do Rodolfo Abrantes. Ele era baixista de uma banda de rock muito conhecida na época, Raimundos. E depois de um milagre na vida daquele homem, ele hoje, aí por isso que eu postei aquele vídeo, eu disse: veja o que Deus consegue fazer, veja o que Jesus consegue fazer, mostrando que qualquer pessoa, por mais enfiada no lamaçal do pecado possa estar, o Senhor consegue trazer. Ele tem poder para resgatar. Ele tem poder para resgatar você que não acredita nele.
Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele tem poder para destruir o mundo que Ele mesmo criou. E Ele tem poder para recriar o mundo que Ele mesmo destruiu. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder para todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. E nós estamos seguros nele. E nós queremos mais dele. Nós queremos experimentar mais. E dizer assim: Senhor, nós estamos aqui tão somente para te servir, porque tu és tudo. E lá naquela música de Isaías 9, ele diz assim: o Senhor é tudo para você. Ele é a única solução para a sua vida. E quando ele falava aquilo, eu ficava feliz, porque eu dizia assim: como pode alguém que era entregue nas trevas? Porque não sei se vocês sabem, a maioria dessas bandas de rock, elas são inseridas em rituais. E Jesus consegue transformar, é porque Ele tem poder. Ele consegue transformar qualquer um. Ele conseguiu transformar a mim. E Ele consegue transformar você. Pelo poder da sua palavra. Tudo veio a existir por causa dEle. Ele destruiu, Ele reconstruiu, mas nada está fora do seu plano. Ele vai destruir e Ele vai levantar um novo céu e a nova terra. E é para lá que nós iremos. Eu não sei se você acredita nisso. Tem muitos crentes que não acreditam que pode ter alguma coisa depois da morte. A palavra diz: a morte não é o fim. Ela é o começo de uma nova vida. Se fosse assim, Ele não teria dito para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo aonde? E eu, o ladrão, iria morrer. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Este paraíso está sendo aguardado para os crentes, aqueles que estão dentro da arca, aqueles que estão inseguros em Jesus. Se você quer, se você entende esta palavra e quer dar um passo de fé, por favor, hoje é o dia, este é o momento. Não deixe para depois. O amanhã pode ser muito tarde. Cristo te quer libertar. Que Deus nos abençoe.